O que eu quero fazer no vídeo de hoje é encarar a realidade sem nenhum filtro. Estou colocando todas as evoluções de cartas do Clash Royale na ordem da pior para a melhor. E já adianto, algumas dessas cartas simplesmente não tem mais salvação. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, inscreva-se no canal e vamos para o começo. Lá no fundo do poço, como a evolução mais fraca de todo o jogo, temos a evolução dos morcegos, que também caiu muito feio pra mim, cara. O problema aqui não é apenas a sua fraqueza direta, mas a concorrência absurda. Depois dos buffs recentes, os servos, a horda de servos, simplesmente fazem tudo melhor que os morcegos evoluídos. E para piorar ainda mais, o meta está lotado de counters baratos e eficientes, zap evoluído, flechas, espírito de todo tipo. Tudo isso transforma os morcegos em elixir jogado no lixo. Logo acima, a gente encontra o Gigante Goblin evoluído. Essa carta foi basicamente apagada do meta depois de sofrer um triplo nerf alguns meses atrás. E quando eu digo apagada, meu amigo, é no sentido literal da parada. Ela nunca mais conseguiu se recuperar e hoje ostenta um uso inexistente. Nenhuma presença, nenhuma justificativa. A carta simplesmente se tornou um lixo. Logo depois, temos o Bomb Nelson, outro exemplo de uma ideia que morreu no caminho. Desde que a Supercell removeu o efeito de kick duplo, essa carta perdeu completamente a sua identidade. Hoje não vale a pena você utilizar. A versão normal entrega muito mais valor, custa menos dor de cabeça e ainda te permite guardar o slot de evolução para algo que realmente faça diferença. Em decks de beatdown como Golem, Lava Round, o Bomb Nelson simplesmente não funciona mais. Com um uso ridiculamente baixo, ele se tornou quase impraticável e inutilizável. Seguindo nesse espiral descendente, chegamos à evolução da Broca de Goblins. Ela até recebeu um pequeno buff, ganhando um Goblin extra quando ela reaparece. Só que isso, sendo bem sincero, não muda nada e não deixa a carta relevante. A evolução continua sendo claramente muito pior do que a carta normal. E quando a versão básica é melhor do que a evoluída, meu amigo, isso já diz tudo. Depois temos a evolução do Espírito de Gelo. Ela foi severamente afetada por um detalhe que parece pequeno, mas que foi gigantesco. O nerf de 0,1 segundo na duração do congelamento do espírito normal. Como a evolução congela duas vezes, esse ajuste virou um duplo nerf disfarçado, e o resultado, uma evolução com taxa de uso mínima e um desempenho medíocre. Seguindo nesse ranking, a gente chega na evolução da Fornalha. Ela ficou visivelmente pior depois que aumentaram a velocidade de movimento dos espíritos. Hoje, essa carta quase não aparece fora de um único arquétipo específico. Talvez com um pequeno buff que ganhou, ela melhore, mas eu ainda acho que seja difícil. A taxa de uso dela está muito baixa, seu desempenho está mediano, e como se não bastasse, por custo 4 de elixir, ela compete diretamente com opções muito melhores, como a Mosqueteira Heróica, que simplesmente entrega muito mais valor em qualquer cenário. Logo acima temos a evolução dos Bárbaros, que também não é das melhores. Eles até aparecem ocasionalmente em decks de Lava Round ou então alguma merda de bridge de spam, só que, meu amigo, eles são horríveis, fáceis de neutralizar e geralmente ficam na sombra de evoluções muito mais versáteis e impactantes. Por custarem apenas 5 de elixir, encaixá-los em qualquer deck já é um desafio por si só, e mesmo quando eles estão em campo, o valor que eles entregam depende quase exclusivamente do confronto. Em algumas matchups podem funcionar, só que em outras são apenas um peso morto. Logo depois aparece a evolução do Goblin com Dardo, que desde a remoção da nuvem de veneno prolongada, ele nunca mais foi o mesmo. Antes, aquele efeito persistente realmente criava pressão e obrigava o adversário a reagir. Hoje, o veneno dura tão pouco que nem se nota ele. Com esse impacto reduzido, a versão evoluída quase não fica diferente da carta normal. Seguindo adiante, a gente encontra o Caçador evoluído, que é outra decepção. Mesmo em decks clássicos do Gigante Real, os jogadores preferem investir em outras evoluções, como o Fantasma e o próprio Gigante Real. Muitos acabam voltando para o Caçador normal, e o motivo é simples: a evolução perdeu aquele efeito de imobilização permanente que era sua marca registrada. Sem isso, ela vira só mais uma carta, incapaz de justificar um slot tão precioso. Um pouco acima temos a PEC evoluída, mas ainda assim ela é extremamente situacional. Muitos jogadores continuam preferindo a PEC normal, combinada com evoluções mais impactantes, como o Zap evoluído, o Ariete de Batalha evoluído, ou até mesmo o Fantasma Real evoluído. E desde que seu deck famoso com o Gigante Goblin e Máquina Goblin foi nerfado, simplesmente essa evolução perdeu espaço e hoje não vale muito a pena. Mas acima a gente tem o Mega Cavaleiro evoluído, que infelizmente também
também vive um momento complicado. Em vários confrontos, ele acaba sendo pior do que a versão normal, especialmente contra cartas como a bruxa evoluída ou a bandida líder, onde o tempo do empurrão atrapalha muito mais do que ajuda. Ele pode até funcionar contra corredor, gigante real, golem, mas ele é extremamente inconsistente, e para completar, o gigante heróico consegue neutralizar ele com muita facilidade quando ele utiliza sua habilidade, tornando o Mega Cavaleiro evoluído praticamente irrelevante. Logo depois, temos a evolução dos recrutas reais. Eles acabaram depois do meta, que passaram a precisar de mais tempo para carregar sua habilidade. Hoje, o jogo está saturado de respostas eficientes, exército de esqueletos evoluído, fantasmas evoluído, dragão bebê evoluído, valquíria evoluída, canhão, Tesla. Tudo isso faz com que os recrutas tenham dificuldade de gerar valor em praticamente qualquer matchup. Seguindo no ranking, aparece a evolução do mago, que apesar de tudo, já esteve em um estado pior. Recentemente, ele encontrou um pequeno espaço em decks de beatdown com o gigante, principalmente por causa da sinergia absurda com o gigante herói e o tornado, que é uma combinação que quando encaixa parece até injustiça. O problema é que ele é inconsistente, extremamente nichado e na maioria das situações acaba sendo inferior a opções mais sólidas e confiáveis como a mosqueteira. Avançando, a gente encontra o dragão elétrico evoluído. Ele já foi ainda pior, e isso é muito verdade, mas recentemente voltou a ser minimamente jogável, principalmente em decks de golem e golem de elixir. Ainda assim, seu desempenho varia absurdamente de acordo com o oponente. Contra beatdown mais lento pode até se destacar, já em decks de ciclo rápido ele parece inútil. Seguindo para a evolução do lenhador, a história é praticamente a mesma. As mudanças que o transformaram em uma evolução de 2 ciclos e os nerfs nas interações do seu efeito de fúria simplesmente acabaram com a carta. Ele ainda pode funcionar em decks de golem ou então algumas variações de bleed de spam, mas a verdade é simples, existem várias opções melhores. Na sequência, aparece a mosqueteira evoluída. Ela é muito boa em decks de balão, onde seu alcance e pressão fazem muita diferença. Só que fora desse arquétipo, no entanto, a sua utilidade fica uma bosta. E como se isso não bastasse, surgiu um problema ainda maior, a sua versão heróica. Como não é possível utilizar herói e evolução da mesma carta no mesmo deck, a maioria dos jogadores está preferindo a versão heróica, que é simplesmente forte demais para ser ignorada. E é algo que acontece bastante com a evolução do cavaleiro. Houve um tempo que ela era considerada a melhor evolução do jogo por muito, mas então chegou o cavaleiro herói, que é extremamente poderoso, dominante e eficiente em praticamente qualquer situação. Ele rapidamente acabou tomando o lugar da evolução. E logo depois temos a evolução do barril de goblins, que perdeu força após o nerf do dano dos goblins falsos. Em um meta saturado de tronco, flechas, barril de bárbaro, zap, os decks de bait estão sofrendo bastante e isso acaba impactando essa evolução. E continuando, a gente tem o ariete de batalha evoluído, que se destaca como uma exceção positiva dentro do bridge de spam. Em muitos casos, ele entrega mais valor do que escolhas mais pesadas, como a PEC evoluída, sendo uma opção extremamente agressiva e eficiente para pressionar constantemente o adversário. Seguindo aqui, aparece a evolução da pirotécnica. Ela hoje ocupa um meio termo no jogo para mim. Depois dos nerfs do canhão evoluído, ela passou a sobreviver com mais frequência, o que deu um pequeno fôlego à carta. Ainda assim, a sua flexibilidade continua extremamente limitada, e na prática, ela vive quase exclusivamente apenas em decks de corredor com terremoto. Fora isso, ela simplesmente não é muito boa. Logo acima, a gente encontra a evolução do Pidiri. Ela é uma escolha decente, especialmente nos decks de recrutas reais ou então em gigante elétrico. Contra decks de ciclo rápido ou então de lava round, ela não faz muito mais diferença do que a sua versão normal já faria. É uma evolução altamente dependente do confronto e raramente impõe medo no adversário, mas ainda assim, para jogadores em faixa intermediária de troféus, ela é uma excelente opção. Avançando mais, a gente chega na evolução das arqueiras. O grande problema aqui é a falta de versatilidade. Elas praticamente vivem presas em decks de X-Besta, onde cobrem muito bem seu papel de derreter tanques à distância. Depois do nerf do canhão evoluído, até ganharam um pouco mais de espaço, só que continuam especializadas e específicas demais para subir no ranking da minha tabela. Mas acima delas, a gente tem a evolução do bebê dragão, que recentemente passou por um nerf importante. Ele já não acelera aliados com a mesma eficiência de antes, o que impede aquele valor gratuito em qualquer deck. Mesmo assim, ele continua muito forte em golem, cemitério, só que deixou de ser universalmente dominante. O nerf era necessário, até demais na verdade, e antes disso, o bebê dragão evoluído estava simplesmente absurdamente quebrado. Agora, ele se encontra em um estado bem saudável
saudável, equilibrado e com uma boa taxa de uso. Na sequência, a gente tem a evolução da bruxa, que atualmente ocupa um espaço interessante no meta. Ela voltou a ter relevância por funcionar muito bem contra cartas populares, como a mini pack heróica e o gigante heróico. Ainda assim, o seu uso é majoritariamente restrito a decks de golem e ocasionalmente decks de splashed. Ela aparece bem menos do que alguns meses atrás, mas continua sendo uma evolução boa, que em certos confrontos específicos pode simplesmente destruir a partida sozinha. Chegamos agora à evolução do dragão infernal. Essa é sem dúvida uma escolha excelente para decks de beatdown. Em variações de cemitério com gelo, ela se torna extremamente opressiva e também funciona muito bem em decks de lava round. Aqui a gente está falando de uma evolução que não apenas funciona, mas que impõe respeito, especialmente quando colocada no contexto certo. Mesmo sendo absurda quando funciona, a evolução do dragão infernal sofre bastante contra decks de ciclo rápido e qualquer coisa que tenha reset, o que torna extremamente dependente da matchup. Só que subindo mais no ranking, a gente chega à evolução da Valkyria. Ela perdeu um pouco do brilho depois de perder vida extra e ter o raio do seu efeito de tornado reduzido da última atualização, mas mesmo assim continua sendo uma carta acima da média, especialmente forte em decks de lava round e no clássico corredor com tornado. A diferença é que ela agora já não aparece em todo canto como antes. Logo depois vem os quebra-muro evoluído, que já foram sem exagero uma das evoluções mais dominantes desse jogo. Depois de alguns nerfs no dano e no dano da morte, eles finalmente entraram em um estado mais equilibrado, e mesmo assim continuam extremamente perigosos quando ignorados. A capacidade que eles têm de gerar trocas positivas de elixir em praticamente qualquer situação ainda torna eles muito relevantes. Avançando, a gente encontra a evolução do Fantasma Real. Ele recebeu vários nerfs ao longo do tempo, com a redução no dano dos soldados invocados e no dano inicial ao surgir. Ainda assim, continua sendo uma opção forte em decks de gigante real e bridge de spam, só que deixou de ser aquela ameaça sufocante que dominava todo o meta. Com a mini pack heróica e o cavaleiro heróico extremamente populares, apesar que eu acho que vai diminuir um pouco a partir daqui, o Fantasma Real evoluído precisa disputar espaço com esses mini tanques mais eficientes, o que dificulta sua presença constante no meta. E na 11ª posição aparece o Executor evoluído, que segue extremamente forte mesmo depois do nerf no dano de curta distância. O valor que essa carta entrega é simplesmente um absurdo. Ele consegue neutralizar pushes inteiros praticamente sozinho, e isso vai muito além do seu empurrão constante. É uma mecânica que define completamente a identidade da carta, e é difícil imaginar a Supercell mexendo nisso, porque esse é justamente o elemento que torna ele tão único. Abrindo agora o nosso top 10, temos a evolução do Morteiro. Ela melhorou bizarramente nesse meta graças ao nerf do canhão evoluído. O Morteiro evoluído cria sinergias excelentes com o Cavaleiro Herói e a Mosqueteira Herói, e muitos jogadores já perceberam isso logo no começo da temporada. Ele não é quebrado, mas é extremamente confiável como condição de vitória. Em um meta saturado de tropas de enxame, o Morteiro evoluído se beneficia demais, e hoje representa um dos arquétipos mais consistentes para você subir de liga e subir na arena. Na 9ª posição aparece o Artube evoluído, que há meses é uma das melhores evoluções focadas em condição de vitória, não tenho o que falar, muito menos reclamar. O efeito do empurrão adiciona um valor defensivo bizarro, tanto contra tropas terrestres quanto contra tropas aéreas. Ele lida muito bem com enxames, contra exército de esqueleto, gangue de goblins, que ainda estão por toda parte no meta atual. Todo jogador de gigante real utiliza essa evolução. Bom, mesmo depois dos nerfs, o canhão evoluído ainda ocupa a 8ª posição e continua sendo uma das construções mais fortes do jogo. Ele segue extremamente presente em decks de corredor, logbait e porcos reais. Não está tão quebrado como era, mas continua absurdamente confiável. E chegando à 7ª posição, finalmente a gente vê o retorno dos esqueletos evoluídos. Com os decks de ciclo voltando a ganhar espaço, essa evolução começou a explodir de taxa de uso novamente, é até assustador. Eles representam tudo o que um ciclo precisa para ser baratos, irritantes, fortes, difíceis de lidar e capazes de virar partidas inteiras sozinhos, quando o adversário subestima seu impacto. Avançando um pouco mais no ranking, a gente chega aos porquinhos reais evoluídos, que estão simplesmente muito quebrados. A mecânica de voo, combinada com dano ao aterrissar, torna extremamente difícil parar eles de forma eficiente. Quando você junta tudo isso com o terremoto, o resultado é uma das condições de vitórias mais opressivas do jogo inteiro. O detalhe mais insano é que por voarem, eles conseguem pressionar até construções defensivas. Bom, quase todas, exceto essa que aparece na sua frente. Porque entrando no top 5, a gente tem a Tesla evoluída, que no estado atual do meta, ela é sem exagero muito mais forte que o canhão evoluído. O nerf do canhão acabou beneficiando indiretamente a Tesla,
abrindo espaço para ela dominar. Muitos jogadores de corredor já migraram do canhão para a Tesa, embora ambas ainda sejam viáveis dependendo do estilo de cada jogador. Na quarta posição, aparece uma surpresa muito boa para quem sabe jogar o jogo de verdade, a Bola de Neve evoluída. Ela voltou com tudo, principalmente nos decks de broca. Funciona absurdamente bem com o Cavaleiro Heróico e em decks de balão. A sinergia com a broca é simplesmente quebrada, com o balão mais ainda. Na prática, é dano praticamente garantido, sem muita margem de resposta para o adversário. Não é à toa que essa evolução já alcançou uma taxa de uso bizarramente grande, e hoje ela é facilmente uma das melhores do jogo. Abrindo nosso top 3, temos o Barril de Esqueletos evoluído, que basicamente tomou o lugar do Quebra-Muro evoluído depois do nerf. Ele combina perfeitamente com o Morteiro evoluído e estão ambos muito fortes combinados nesse meta. É sem dúvida uma das evoluções mais ameaçadoras do momento, e meu amigo, ignorar essa carta é pedir para perder a torre. E mesmo com o nerf que ela vai receber, eu acredito que ela vai continuar sendo bizarramente forte pelo valor que ela entrega. Na segunda colocação, aparece o Exército de Esqueletos evoluído, que está bizarramente forte. Alguns jogadores ainda subestimam o poder dessa evolução, só que os jogadores de alto nível já entenderam o quão opressiva ela é, especialmente quando colocada atrás de um tanque. Em várias situações parece simplesmente impossível de eliminar. Ele vai sofrer um nerf nesse mês de janeiro, o que eu acredito que vai apenas balancear essa carta, só que ela vale muito a pena de você ainda utilizar, principalmente em decks de gigante com Spark. Cara, não tem muito, ela é bizarra de boa. E no primeiro lugar, como é a evolução mais forte do jogo, temos o Zap evoluído, com uma taxa de uso bizarramente grande. Ele entrega um valor surreal por apenas 2 de Elixir, simplesmente acaba com cartas como Pirotécnica, Arqueira Evo e até o temido Exército de Esqueletos evoluído, e isso faz dele uma das evoluções mais subestimadas e ao mesmo tempo mais decisivas do Clash Royale. E aí, meu amigo, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se no canal, um abraço e até o próximo.